Uma das histórias mais emocionantes da Marvel envolve o Homem-Aranha e o Franklin Richards. E esse é aquele tipo de experiência que quando a gente tá lendo, a gente para, reflete e pensa: caramba, eu amo demais quadrinho. Mas antes de falar dessa duplinha, a gente precisa falar do Tocha Humana. Porque uma das mortes mais impactantes da Marvel, com certeza, foi quando o Tocha Humana se trancou na zona negativa junto com o exército do Aniquilador. E na ocasião, o Johnny fez o sacrifício mais nobre possível, decidindo enfrentar sozinho mais de 1 bilhão de inimigos para garantir que nenhum deles invadiria a Terra. E o mais legal desse quadrinho com certeza é que o Johnny morre, mas ele morre lutando até o último segundo. Claro, depois ele volta, mas vamos ignorar isso nesse vídeo, tá? Mas nada é mais impactante nessa história quanto o Coisa se despedindo do Tocha Humana e depois o Coisa abraçando os dois sobrinhos do Johnny Storm. E bom, depois disso a história mostra os dias que seguem a morte do Tocha, mostrando basicamente um mês inteiro de luto, não só do quarteto, mas de vários heróis. Mas entre todos esses dias, o que mais importa é o dia 14, quando o Franklin Richards estava sozinho até ele receber a visita do amigão da vizinhança. O Peter aparece, oferece apoio ao menino e se oferece para levar o Franklin, dar um rolê e relaxar a mente. No caminho, o Peter convida ele para comer hot dog e depois, quando eles vão comer, o Peter pede dinheiro emprestado para a criança para poder pagar a conta. Enquanto eles comem um hot dog e conversam, o Peter contou pro Franklin que também perdeu seu tio, que foi vítima de um assassinato. O Peter então diz que ainda pensa no seu tio, mas que agora são apenas pensamentos bons. O Peter deixa claro que gostaria que o seu tio estivesse vivo, mas que os pensamentos ruins, os pensamentos sombrios desapareceram com o tempo, e que hoje ele se lembra apenas de como os dois se divertiam juntos e do quanto eles se amavam. O Franklin então pergunta quanto tempo vai demorar pra ele se sentir assim, igual ao Homem-Aranha, e o Peter diz que vai demorar um pouco, mas que eventualmente essa hora vai chegar. E é nesse momento que o Franklin pergunta: Homem-Aranha, posso te contar um segredo? Eu acho que eu poderia ter salvado meu tio. E claro, como o Franklin é extremamente poderoso, ele de fato podia ter derrotado as ameaças antes do seu tio se sacrificar, mas durante essa história ele não estava em pleno controle dos seus poderes. O Peter então diz pro Franklin: posso te contar um outro segredo? Eu tenho certeza que eu poderia ter salvado meu tio. E daí o Peter diz que foi quando ele tomou a sua maior decisão errada que ele aprendeu que quando você tem dons, você não pode pensar em si mesmo primeiro, mas sim no quão bem você pode fazer aos outros com aquele poder. E logo depois disso, o Peter decide levar o Franklin de volta pra casa, e no meio do caminho o Franklin pergunta: Homem-Aranha, qual era o nome do seu tio? E é aí que a gente tem uma das páginas mais lindas da história dos quadrinhos, que é o Peter respondendo: o nome dele era Ben.